gente abençoada, tá tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa e com a sua família. Se essa é a sua primeira vez nesse canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Aline Muse e esse aqui é o meu canal. Um canal para falar sobre coisas de gente pra gente, sobre Deus, testemunhos, reflexões e muitas outras coisas, né? Não temos um nicho definido para esse canal, a gente fala sobre tudo e sobre coisas que afetam pessoas de uma maneira geral. Hoje eu vim aqui trazer um vídeo falando sobre as mãezinhas no pós-parto, ou seja, nas mães recém-paridas, né? De que forma a gente, né, que está de fora da situação, a gente consegue lidar com as mamães que acabaram de ter os seus bebezinhos. Lembrando, gente, que eu não sou profissional, tá? As coisas que eu trago aqui no canal são aprendizados e experiências particulares minhas. É claro que em alguns momentos eu faço pesquisas, eu procuro estudar o assunto, mas eu não tenho uma formação. Eu estou falando aqui de pessoas, de pessoa para pessoa, assuntos normais, situações cotidianas que acontecem e se repetem na vida de milhares de pessoas. Então, para deixar isso bem claro, tá bom? E o que eu falo aqui nos vídeos não são verdades absolutas, aqui é um espaço de troca, né? Eu falo, e se você não concordar com o que eu falar de alguma forma, você pode colocar aqui nos comentários que eu também estou aberta a aprender também sobre esses assuntos de vida cotidiana. Então, eu separei aqui algumas coisas para poder falar sobre como lidar com a mãezinha, com a mamãe recém-parida, né? Que acabou de ter o seu bebezinho. Lembrando que eu sou mãe de 3 filhos, né? Já passei por esse processo do puerpério aí 3 vezes. Então eu vim trazer aqui alguns tópicos que eu acho interessante falar, né, aqui nesse vídeo, e talvez outras mamães aí vão se identificar com aquilo que eu tô falando, né? Então, a primeira coisa que eu quero trazer nesse vídeo e que eu considero muito importante é que, assim, a gente quando tá... Isso é uma experiência própria minha, tá bom, gente? A gente quando tá gestando o bebê, a mamãe é muito considerada, ela é muito cuidada, ela é muito levada em conta. Então, a gente recebe um cuidado muito grande quando o bebezinho nasce. Não, quando a gente está gerando o bebezinho. Só que às vezes quando o bebê nasce, as pessoas têm o hábito de parar um pouco de se preocupar com a mãe e se preocupar só com o bebê. Só que, gente, a gente estamos de fora dessa situação, a gente precisa se preocupar com a saúde da mamãe. Porque a mãe é a principal cuidadora do bebê. Por mais que você tenha rede de apoio, a mãe é a principal cuidadora do bebê. As outras pessoas são coadjuvantes na situação. A mãe é a protagonista do parto e do pós-parto. Então, as pessoas que estão à volta de uma mamãe que acabou de ter o seu bebê, elas têm que ter um olhar muito mais atento para a mãe, né? Porque o bebezinho ele passar por uma série de adaptações, mas se ele não tiver a mãe dele bem, ele vai sofrer muito mais, entendeu? Então, a primeira coisa a gente tem que focar na saúde e bem-estar, em primeiro lugar, da mamãe, né? Isso em todos os aspectos. Então, se você é da rede de apoio, ou se você é uma visita ou alguém de uma maneira geral, tenha sempre esse olhar atento para a mamãe. Por que eu estou falando que a gente tem que ter um olhar atento para a mamãe? Porque depois que a gente acaba de ter um filho, gente, não é simples. Você botou a criança no mundo e parou por ali. Não. Vai ter todo um processo. Assim como você levou 9 meses para gerar aquela criança, nesses 9 meses o seu corpo sofreu inúmeras transformações. Você passou por vários processos até essa criança ficar pronta para nascer. Depois que a criança nasce também, a gente começa a passar por outros processos. Então não é só colocar a criança no mundo, né? Agora você vai passar pelo processo do puerpério, você vai passar pelo processo da amamentação, você vai passar pelo processo da privação do sono, você vai passar por um processo de adaptação do seu novo corpo, porque o corpo da gente vai mudar, né? Então, a gente que vai lidar com essa mamãe recém-parida precisa ter esse olhar atento para essa mamãe, tá? Então, começando, olhe para essa mamãe com um olhar de empatia, entendeu? E começando também a falar que se você for uma visita que está aguardando para visitar uma mamãe que vai ter o seu bebezinho, que teve um bebezinho, tenha sempre em mente
de avisar antes, né, de mandar uma mensagem, de combinar essa visita. Porque às vezes, gente, a gente tá num momento tão assim de adaptação da gente com aquele bebê, né, que é um processo tão difícil, a gente às vezes romantiza, mas não é fácil você ter um bebê recém-nascido em casa. E às vezes você passou por um parto normal ou você está recém-operado de uma cesárea, e às vezes as pessoas chegam na nossa casa sem nem ao menos avisar que estão vindo. Isso não pode acontecer. Se você vai visitar uma mamãe que acabou de ter bebê, avise, pergunte se você pode ir, que horários que é melhor para você ir, para que você não interfira, não atrapalhe a rotina daquela mamãe, né? Até porque são noites cansativas, os bebês muitas das vezes passam as noites acordados. Então, uma coisa que não devemos fazer visitas à mamãe recém-parida sem antes combinar essa visita, tá bom? Sem antes o ok da mamãe para você poder ir lá visitar ela. Outra coisa que eu coloquei muito importante precisa se fazer, a rede de apoio ou aos familiares que vão visitar, ter muita paciência, tá, gente? Porque depois que a gente bota a criança no mundo, nossos hormônios vão lá embaixo, então muita coisa que vai passar. Vai ter momentos que você vai estar muito melancólica, você vai estar triste, você vai estar com vontade de chorar. Então, os familiares têm que ter essa paciência, né? E colocar essa mamãe num lugar de empatia. Não, olha, vai passar, fica tranquila, vai dar tudo certo, eu te entendo, né? É um processo, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, você pode chorar, você pode ficar triste, tá? Isso é normal. Porque às vezes a gente vê uma mamãe triste, a gente quer obrigar a mamãe a estar feliz. Ah, nossa, você tá com seu bebê no colo, porque você não tá feliz? Só que é uma questão hormonal, gente, não é uma coisa que a mãe escolhe o que ela vai sentir, é questão hormonal. Então a gente precisa ter muita paciência com essa mamãe que acabou de colocar esse bebezinho no mundo, tá? Depois eu coloquei aqui acolher a mamãe, acolha a mamãe, né? Por mais que você queira ver o bebezinho, você quer sentir o cheirinho do bebê, tal, mas tenha esse acolhimento com essa mãe, né? Então foi visitar essa mamãe ou tá lidando com essa mãe, ó, você precisa comer, você precisa dormir. Então a mãe, ela quer se sentir acolhida, né? E às vezes as pessoas só acolhem o bebê, né? A mãe às vezes passou a noite toda acordada com o neném no peito e a mãe não é acolhida, então a mãe também quer ser acolhida, né? Ela quer que alguém olhe para ela também com um olhar de que ela também precisa de cuidado, né? Porque às vezes tem vezes que a gente vê o bebê chorar e a nossa vontade de sair correndo, porque às vezes é desesperador, tá, gente? Principalmente no primeiro filho. Outra coisa que é muito importante, se você for visitar, vai ajudar, tá? Ajude a mamãe sem interferir naquilo que ela já pretende fazer, sem interferir no maternar daquela mãe. Por exemplo, de repente aquela mãe na gravidez, aquela mamãe, não queria dar a chupeta para o seu filho. Aí eu vou lá na casa dessa mamãe e começo a conversar, a perguntar, né? Aí, de repente, aquela mamãe reclama para mim que o bebezinho dela não dormiu a noite toda.